and I'm falling to the station with a suitcase in my hand, and I'm following that girl down to the station with a suitcase in my hand. You know it's hard to tell, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain. When the train rolled to the station, I looked her in the eye. When the train rolled down to the station, I looked that girl straight in the eye. You know I felt so lonesome, felt so lonesome, when all I could do is cry, all my love's in vain. And the train rolled to the station. There were two lights on behind. When the train rolled down to the station, two lights on behind. You know it's hard to tell, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain. You know it's hard to tell, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain. Olá, bem-vindo. Hoje nós recebemos aqui a banda Acorde 7. Isso. O Júnior Pacheco, o Thiago e o Roberto. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural começa já. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje, que recebe a banda Acorde 7, né? O Júnior já esteve aqui com o Thiago em outra ocasião, mas uma alegria receber hoje, você teve você só, né? Sim. E agora o grupo Acorde 7. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu, Doracino, obrigado, Edivaldo. Muito bom mesmo estar aqui novamente. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, né? E a gente vê assim que é sempre há um frescor, né, que o Júnior, essa banda, o Acorde 7 traz aqui, há um frescor. Essa música aí mesmo que eles cantaram agora, eu estou sabendo disso, que ele acabou de me contar aqui fora do cenário aqui, é uma música de 1930 por aí, não é? Isso. É a música de um pré-bluseiro, né, digamos assim. E eu estava observando, assim, não sei se a minha pergunta é pertinente, Júnior, parece que o jeito de tocar o blues já tinha, assim, aquela cadência do blues, mas aquelas frases melódicas, isso foi introduzido depois, não é? Aqueles arranjos, aquelas frases do B.B. King que na guitarra, parece que vieram depois. Nessa época do Robert Johnson não tinha isso ainda. É verdade, isso aí foi de tempos em tempos, cada artista foi adicionando, né, em seu instrumento, o modo de cantar, a sua característica própria. E Robert Johnson, que inclusive quem fez essa música, né, que foi justamente o nome dela, Love in Vain, ele tocou em 1937, ele fez essa gravação e fez uma gravação de 29 músicas. Inclusive o Robert Johnson, dessa maneira de tocar, né, ele que foi o precursor, o criador mesmo, daquele slide que o pessoal utiliza. O Thiago aqui utiliza muito nos shows da Acorde 7, que na época o Robert Johnson, ele tocava muito em bar,
prostíbulos e tal. E aí ele pegou uma garrafa que estava quebrada, utilizou daquele vidro e fez algumas melodias. E aí eles até usam a expressão fazer a guitarra chorar. Então, ele que foi realmente o criador desse estilo de tocar. Inclusive, ele tocava de costas para o palco. Uma característica muito interessante, o pessoal achava que era algo relacionado ao sinistro dele, né? Algo misterioso. Mas na realidade não, é porque ele escondia os acordes, porque ele fazia posições e formatos diferentes para os músicos que estavam ali não copiarem. Muito interessante. É interessante. B.B. King aperfeiçoou essa técnica? Sim, B.B. King, ele se inspirou também, né, em Robert Johnson, assim como vários outros, fazendo versões das músicas dele, assim como Eric Clapton também. O B.B. King já conseguiu aprimorar mais e incentivar os futuros, né, artistas que vieram depois dele, como por exemplo o Eric Clapton, né, que até fez algumas gravações juntamente com o B.B. King. Né. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Aos 12 anos você estava fazendo o quê? Você já era músico? 12 anos eu estava aprendendo teclado. Estava fazendo. E passava longe do blues ainda nessa época, era mais o pop, né? Que é uma história do blues de que com 12 anos o músico já tem que estar formado, já tem que saber que ele é músico, né? Por isso que eu te fiz a pergunta. Nessa época eu estava tentando descobrir ainda. Bacana. Pois é, mas o blues é uma música de raiz, né? É uma música do negro do Mississippi, é aquela coisa chorada, né? Mas há pessoas, hoje em dia há muitos revisionistas que gostam de dizer que o blues é uma música machista, é isso mesmo? Machista? É. Também, porque naquela época havia a mulher, né? Ela tinha poucos direitos, né? Então tinha aquele preconceito em relação à mulher, porque tinha aquela superioridade do homem, né? Em várias letras falam isso, inclusive uma delas que a gente vai fazer, Me and the Devil, também fala a respeito disso, né? Que ele batia na mulher dele. Né? Nessa época tinha muito disso. E também da escravidão, né? Então o negro naquela época era muito mal visto. E, inclusive, Robert Johnson, que era negro, ele conseguiu se impor de uma maneira até, vamos dizer assim, com coragem mesmo, né? Porque muitos não tinham a coragem que ele tinha, né? De se mostrar assim para um público. Né? E até porque era muito difícil, né? Muitos músicos, Ellie Grant, assim, músico da canção americana, o Louis Armstrong e vários outros assim, eles tiveram muita dificuldade em conseguir palco em Nova York, né, para poder começar o que veio a ser a grande música americana, a música negra americana, mas eles tiveram no início muito preconceito. As grandes casas de shows não aceitavam eles, e muitos cantavam às vezes escondidos de trás de cortina, para poder a assistência não perceber que eram negros, né? Mudou muita coisa, né? Hoje nós temos um presidente americano. Com certeza. Né? E fora que assim, essas celebridades, né? Essas celebridades negras, elas só vieram a ter uma repercussão maior bem depois, com essa nossa aceitação, né? Aceitação da população, né? Eles aceitam de uma forma totalmente diferente do que era naquela época. Então, quando eles retratam a história, hoje essas pessoas são muito mais benquistas, né? Por que acorde 7? Acorde 7 por conta dos acordes que são com a sétima, né? E a característica do blues. Inclusive o Tiagão e o Roberto, que são os instrumentistas principais da banda, né? Juntamente com o Rafael, que é o baterista, ele não pôde estar aqui com a gente, conseguem até explicar de uma forma melhor. E o Robert Johnson, ele também foi um dos criadores desse estilo do blues em formato de 12 compassos, né? Foi ele que começou, né, No próximo bloco, vamos fazer assim, no próximo bloco, nós vamos ouvir o Thiago
e vocês vão fazer uma outra música de blues, né? E o Raízes Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não some não. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe a banda de blues Acorde 7. Nós falávamos do bloco anterior o porquê Acorde 7. Você tentou explicar e passou essa responsabilidade aí para o Thiago. Vamos lá, Thiago. Nós decidimos primeiro, claro, a gente fez uma grande lista de sugestões, né? Mas o interessante é que esse nome veio à cabeça por a história que a gente vem estudando blues e vê uma característica essencial na grande maioria deles, os acordes com sétima. Então, sem explicar as questões mais técnicas, é um acorde que combina muito bem com vários tipos de escalas. Então, o blues tem uma característica sempre de ser 3 acordes. Alguns inovadores trouxeram até mais, mas o blues raiz hoje, o que a gente procura sempre fazer, é a base de acordes sendo em 3. Então, quando a gente está dentro do acorde com sétima, dá uma variedade para o instrumentista, nos solos, tanto vocais quanto nos outros instrumentos, trabalhar com uma variedade de acordes diferentes, de escalas diferentes. Então, eu acredito que não pode se explicar que o blues é feito de acordes, exatamente só de acordes com sétima, mas é uma característica muito comum. Então, a gente resolveu colocar o nome acorde 7. Então, esse acorde pode ser qualquer um, pode ser o Lá, pode ser o Sol, pode ser o Mi, acordes comuns. Então, como se fosse a gente abrir uma variedade de opções, né? Então, acordes com acorde 7. E para colocar tudo isso em pé, então vamos ouvir de novo. Vamos ouvir o acorde outra 7. música aí dessa lá, linhagem. Vamos. Inclusive, essa música chama Me and the Devil, e ela é uma música de Robert Johnson também, e retrata muito a história dele, que tem uma lenda que ele vendeu a alma dele para o diabo, e o diabo apareceu para ele em forma de homem, afinou o violão dele, né, a guitarra lá, e conseguiu passar esse som para muitas pessoas que captaram da melhor forma. Então, é como se fosse uma hipnose com as pessoas, porque todo lugar que ele passava, ele era muito bem quisto e muito bem visto pelos próprios músicos do local. Então, fala sobre isso. Engraçado essa questão do sujeito fazer um pacto para poder aprender a tocar um instrumento, para ter uma desenvoltura extraordinária, né? Ela passa todas as modalidades de arte, né? Na música, principalmente, ela é muito mais frequente. O pessoal do rock, dos anos 60, o pessoal tinha que fazer uma louvação ao demônio para poder desenvolver de forma adequada, né? Os violeiros nossos aqui do sertão, normalmente ele tinha que aprender a manusear um cascavel, e o cascavel nada mais é do que a simbologia do demônio, né? Para poder aprender a tocar uma viola coxa, uma viola caipira, você tinha que manusear um cascavel sem ser ofendido. E o cascavel nada mais é do que o demônio, né? Então, é o seguinte, tem toda uma simbologia que envolve a questão de você ter um apuro técnico, artístico, ligado ao demônio, que nada mais é o demônio do que a fonte da criatividade. Não é esse demônio que é espancado na igreja, não. É a fonte da criatividade, né? É outra coisa. É a inspiração, né? Eu conversava um tempo atrás com um violonista e eu perguntava, é difícil demais tocar um violino. Aí ele era ateu, ele disse, tem que ter parte com o demônio. Na verdade, a gente volta aqui, tem que ter parte com Deus, com a inspiração, com o cosmos, né? Com certeza. É isso. Mas, Júnior, vamos lá. Vocês fizeram uma outra música, vamos ouvir. Vamos ouvir. Me and the Devil, de Robert Johnson. Early this morning, you knock upon my door. Early this morning, you knock upon my door. And I said, hello, Satan, I believe it's time to go.
and the devil was walking side by side. Me and the devil was walking side by side. I'm gonna be my woman until I get satisfied. Oh, satisfied. She don't see why that I would dog her out. She don't see why that I would dog her out. You must have an old evil spirit so deep down in the ground. You may bury my body down by the highway side. You may bury my body down by the highway side. So my old evil spirit can take the ground bus and ride. Maravilha, hein? O programa Raiz e Jornalismo Cultural, que hoje recebe a banda Acorde 7, vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não. Voltamos para apresentar o último bloco do programa com a banda Acorde 7. No bloco anterior a gente falava com o Thiago a respeito do porquê Acorde 7, né? Isso. E o instrumento do Roberto tem detalhes que eu gostaria que o Roberto explicasse para nós. Por que essas cordas cobertas né, de metal? Explicar para nós um pouco disso. Na verdade, o meu instrumento é um contrabaixo, né? Um contrabaixo que dá as notas mais graves, né? Que faz a marcação, os compassos, né? Dentro de qualquer banda, de qualquer ritmo. E esse instrumento que eu tenho aqui hoje é um contrabaixo acústico. Ele é denominado baixolão, até por ele ter o formato do violão e você poder utilizá-lo também de forma acústica, né? E elétrico. Então ele tende a atender as duas formas, tanto a forma elétrica de se tocar quanto a forma acústica. E as cordas, elas são revestidas, né, de um fio de cobre, justamente para que tenha essa ressonância, para que ele possa, as frequências mais baixas, que é o principal intuito, né, do som do contrabaixo, para que ele possa fluir. Porque se a corda fosse uma corda de metal, uma corda fina, né, essas frequências baixas, essas notas mais graves, elas não conseguiriam se expandir da mesma naturalidade. E nessa sequência nós vamos, Orival, se você permitir, vamos chamar mais uma música. Mas é o que nós precisamos ouvir. É que o negócio aqui é conversar menos e cantar mais. Bom demais. Muita música e pouca prosa. E, inclusive, essa música é uma música de autoria nossa, chama Morning Blues, e retrata, a gente fez, porque a gente faz as músicas voltadas para o cotidiano, de uma pessoa normal mesmo. E a gente pega algumas características principais, como a gente tem o pessoal que fuma muito, a gente fez uma música que chama Cigarette Lover e também retrata isso. Morning Blues é o amor, que muita gente se preocupa em fazer amor, né, dar o amor à sua mulher nas noites, né, durante a madrugada e tal. Então, essa música retrata que o amor também é importante pela manhã. Deixa eu Então, só te justamente perguntar, isso. tem alguém que canta blues em português ou isso ainda não...
Sim, sim. Tem muita gente que canta blues em português, né? Tem várias bandas e tal. Inclusive algumas que são até engraçadas, como Velhas Virgens, né? Mas a gente tendeu para o inglês por ser uma linguagem assim, universal e também tentando manter a característica de Delta Blues, né? Que é lá do Mississippi, que realmente é norte-americano. Então a gente tentou trazer isso mais para manter a origem mesmo. If you wanna tell a smile, let's make love when you wake up. You look at me with desire, baby. I will let your fire just warm me up. Shake your body and drink my wine. You left the glass set the night before. These eyes are hot water now, like a sweat rolling in our bed. This is the morning blues. We'll blame on you. This is the morning blues. Turn your phone off and play this song. Let this light swing up and down. I wanna touch your, you wanna touch mine. Get your crazy things and left all behind. This is the morning blues. We'll blame on you. This is the morning blues. Morning, morning blues. This is the morning blues. We'll blame on you. This is the morning blues. Bacana! Rapaz, com o slide Adorei. ali, com o famoso pescoço da garrafa, a guitarra lamenta e chora, né? Isso mesmo. É engraçado que fica direto nas cordas, né? Então o músico tem uma sensibilidade maior com o instrumento. É verdade. Isso é uma verdade. Mas aí, o que está rolando aí, os próximos projetos aí, o que a R7 está... Então, a gente terminou de fazer um show, né, há uma semana mais ou menos atrás, do Goiânia Ciclo Festival, né, que foi um evento de motos e tal. Então, teve várias atrações, inclusive a gente tocou no primeiro dia, abrindo o evento, e no sábado. Então, foi muito festivo, foi muito interessante. O pessoal está fazendo muito convite para nós, devido ao nosso som, o pessoal está gostando, está se identificando, e a gente está tocando também na rua, lá na Avenida Goiás, aos domingos, eles fecham lá, então a gente está tocando lá também em alguns domingos, né, durante esses eventos. E nós também estamos terminando um CD, que a gente está em processo de gravação, está gravando a bateria, e logo em novembro, dezembro, a gente vai trazer o CD aqui para vocês, a gente faz questão. Que alegria! E o pessoal aí para fazer contato com vocês, como é que é? Tem o site acorde7.com.br
E tem também o Facebook, né? facebook.com/acorde7 e os telefones direto, né? 8457-0409 ou também deixar o de vocês também para 9338-8778. E também, né, quem quiser entrar em contato através do e-mail, né? Isso. O contato@acorde7.com.br. isso. Tá aí, gente, ó. Eu agradeço a presença, Júnior, Tiago, Roberto, aqui no programa Obrigado. Raiz e Jornalismo Cultural. Obrigado. Nós que agradecemos, um prazer enorme estar aqui sempre. Vamos embora? Bora, rapaz. Depois de receber uma banda dessa, assim, trazendo essa coisa de raiz, né? Uma coisa da cultura universal, raiz da cultura universal, né? Foi muito bacana. Pois é, obrigado a você, obrigado a turma aí do Acorde 7, né? E obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. E a gente volta no próximo programa. Até lá. Some não.